Minha gravidez inesperada chega ao auge do terror e estraga o grande dia da minha irmã. A festa estava a todo vapor. A pequena cidade brasileira, com suas ruas adornadas por flores coloridas e bandeirinhas balançando ao vento, parecia um cenário de sonho. Laura, linda em seu vestido branco, radiante como uma estrela, e todos à sua volta sorriam. Mas por trás desse momento perfeito, meu coração pulsava numa batida frenética. Eu estava grávida e não sabia como esconder isso naquele dia tão especial. Sentei-me a um canto, cercada por risadas e murmúrios. A mesa repleta de doces exalava um cheiro doce que competia com o nó em minha garganta. Cada pedaço de pudim, cada brigadeiro, parecia me condenar. O pânico crescia. Como eu poderia arruinar o casamento da minha irmã? Eu nunca quis ser o foco da atenção, e agora eu era um balão prestes a estourar. Lá estava meu pai, de pé, com o olhar fixo na festa. Um homem tradicional, rígido, cujos princípios nunca permitiriam que ele aceitasse uma gravidez fora do casamento. O peso de sua mirada severa era como uma pedra em meu peito. Eu podia sentir seu olhar atravessando a multidão, analisando cada sorriso, cada lágrima de felicidade. E se ele descobrisse? A ideia me fazia tremer. Os votos foram cantados. A música melódica preenchia o ar e a emoção era palpável. Todos os olhos estavam colados ao altar, onde Laura e seu noivo trocavam juras de amor. Mas, de repente, tudo voltou-se para mim. Em um momento de distração, eu deixei escapar uma expressão de dor. Laura, com seu brilho deslumbrante, notou minha mudança repentina. Seus olhos se encontraram com os meus, inquietos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana, o que está acontecendo? Sua pergunta cortou o ar mais do que qualquer som. O murmúrio da multidão parou. Senti um frio na espinha, enquanto cada rosto ao meu redor se voltava em minha direção. Meu coração disparou. Era o que eu temia. O noivo, confuso, lançou um olhar para Laura. Está tudo bem? Ele murmurou. Mas nada estava bem. De repente, vi minha irmã se aproximando. Seu olhar era um misto de preocupação e respeito. Antes que eu pudesse responder ou me explicar, outra voz ecoou. Era meu pai, interrompendo com um tom feroz que calou a todos. Se há algo que precisa ser dito, que seja agora ou nunca. Naquele momento, as verdades familiares que todos tentavam esconder ameaçavam desmoronar como uma casa de cartas. Uma sombra de dúvida pairou sobre a nossa união. Um mistério envolvendo a juventude de meu pai começava a se desenrolar, revelando que as aparências podem ser muito mais enganosas do que se imagina. Afinal, até que ponto eu realmente conhecia minha própria família? Agora, não era apenas o meu segredo que estava em jogo. Era a própria estrutura da nossa família. O que aconteceria se a verdade viesse à luz? Aumento a pressão dentro de mim. Um conflito se formava. Precisávamos enfrentar não só os fantasmas da nossa história, mas também as diferenças entre nós. E eu, perdida em meio ao caos, me perguntava se tudo isso poderia nos separar de vez. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos. É relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, um nó pesado que parecia sufocar a todos. Eu sabia que estava prestes a explodir, mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. O olhar do meu pai era um vendaval, e o silêncio ao redor se quebrava com o tatear desorientado dos convidados. E foi quando, entre o murmúrio crescente, um grito cortou o ar. Fogo! Tem fogo na cozinha! O grito de uma das garçonetes ecoou como um trovão. O pânico se instalou instantaneamente. A música parou. A alegria evaporou como açúcar na chuva. As pessoas começaram a se empurrar. Os rostos se tornaram máscaras de medo e confusão. Laura, pálida como um fantasma, olhou para mim com desespero. Ana, você está bem? Ela estava se esquecendo de seu próprio casamento. Seu olhar só se fixava em mim, enquanto um grupo de convidados corria em direção à saída. O cheiro de fumaça começou a invadir o ambiente e a realidade da situação se fez presente como um soco no estômago. Eu, que já estava à beira de um colapso, agora lutava para manter a calma. Vamos sair, gritei, mas minha voz se perdeu entre os gritos e a movimentação. Foi então que percebi o olhar do meu pai, não mais severo, mas cheio de dúvida e talvez um traço de preocupação. A fumaça começou a se espalhar mais rapidamente. O calor tomava conta do ambiente e eu podia sentir o pânico crescendo dentro de mim. O noivo de Laura, que antes estava calmo, agora demonstrava a preocupação que eu conhecia tão bem. Ele pegou a mão da minha irmã e os dois partiram na direção da saída, os olhos arregalados. De repente, tudo se tornou surreal. Em meio ao caos, observei um homem, com um terno elegante, tentando acalmar as pessoas. Era Lucas, um ex-namorado de Laura que eu nunca tinha visto por ali. Ele parecia fora de lugar, mas sua presença era inegável. Quando ele viu Laura, houve um instante de conexão, algo que não deveria estar acontecendo em meio a uma situação tão alarmante. Antes que eu pudesse processar, ele foi até ela e a puxou para perto. "E se eu te ajudar a sair?" ele perguntou, e a expressão de Laura mudou. Estava misturada com confusão e uma emoção que não deveria estar ali. Tudo mudou quando o olhar dela se fixou no meu, e eu percebi, eles ainda tinham algo, e não era apenas amizade. Havia uma faísca. "Eu preciso de você", ela gritou para mim enquanto Lucas a levava para longe. E naquele momento, tudo parecia ruir. Meu coração afundou no mar de ciúmes e dor. O que estava acontecendo? A única coisa que eu sabia era que, como o fogo e o pânico atrás de nós, segredos como o meu estavam prestes a vir à tona em meio a esse desastre. "Alguém ajude!" alguém gritou, enquanto eu observava a cena se desenrolar. O pânico se espalhou e a fumaça tomou conta. Porém, o que seria o verdadeiro incêndio não era apenas o fogo que consumia a cozinha. Era a fúria de emoções se infiltrando entre nós, revelando segredos que estavam enterrados. O que mais poderia acontecer neste dia que já parecia um pesadelo? Enquanto o caos tomava conta do salão,
Uma nova verdade estava prestes a ser revelada, e meu corpo gelou ao pensar no que poderia ser. A sanidade da nossa família estava em jogo, e o casamento de Laura, o meu segredo, tudo isso poderia ser só o começo. O que mais poderia acontecer neste dia que já parecia um pesadelo? Enquanto o caos tomava conta do salão, uma nova verdade estava prestes a ser revelada, e meu corpo gelou ao pensar no que poderia ser. A fumaça aumentava e, com ela, o pânico parecia engolir cada canto da festa. Eu olhei para Laura e Lucas, que desesperadamente tentavam se afastar do fogo. Mas algo no olhar dela me fez hesitar. Ali, mesmo em meio ao terror, percebi um fragmento de confusão e talvez desespero. O que estava acontecendo ali era mais profundo do que apenas esse incêndio. Não, Laura, volta! Gritei, mas minha voz era um sussurro perdido no grito da multidão. Enquanto isso, o calor aumentava e a fumaça começou a tornar a visão turva. A última coisa que vi foi o olhar apressado de meu pai, seus olhos refletindo a gravidade da situação, e uma expressão que eu não conseguia identificar, ou seria medo. Foi nesse momento que algo fez meu coração parar. Um grito estrondoso. A Ana está grávida. Uma voz conhecida ecoou no salão, pontuando a tensão com um estrondo. Era uma das primas de Laura, que em seu estado de pânico havia soltado o que eu lutava para esconder. O olhar de todos se virou para mim, como se eu fosse a responsável pelo incêndio. Era como se a luz tivesse se apagado e todos os olhares se fixassem sobre o caos que se formava ao meu redor. As mãos começaram a se agitar em direção a mim, e eu podia sentir a reprovação no ar, como se toda a sala tivesse se tornado um tribunal. Laura se virou abruptamente, o rosto pálido e os olhos cheios de perguntas. Ana, por que você não me contou? Sua voz tremia. Nesse instante, todos os sentimentos de cumplicidade que tínhamos em nossa irmandade começaram a desmoronar, e a fumaça que invadia a sala parecia nada em comparação ao fogo que começava a consumir nossa relação. Um grupo começou a murmurar. Como ela pode estar grávida? O que isso significa para o casamento? As palavras flutuavam como folhas secas ao vento. E a sala se tornava um eco de sinais de desaprovação. Meu pai, que havia se aproximado, estava paralisado, a boca entreaberta enquanto tentava assimilar a revelação. E, para minha surpresa, algo mais começou a surgir de seu olhar. Um flash de compreensão. Era uma fraqueza que eu nunca vira nele. Aos poucos, os murmúrios se tornaram gritos, questionando meu comportamento como se a festa estivesse se transformando em um tribunal. No entanto, não era só isso. Uma sombra se aproximou pelo lado. Era Lucas, e ao seu redor o salão parecia se dividir, como um campo de batalha. Vá embora, Laura gritou para ele, mas Lucas pareceu ignorar o impulso protetivo de sua irmã. Ele se virou para a multidão, seus olhos agora carregados de uma determinação inabalável. Escutem todos. O que vocês precisam entender é que a verdade não é apenas sobre a Ana. Tem algo muito maior aqui, algo que está prestes a sair à luz. Eu congelei. O que ele estava insinuando? Meu estômago revirou. Havia uma história que, se contada, poderia descortinar tudo, segredos que nossa família deveria proteger a qualquer custo. Os murmúrios aumentaram. O clima fervia. Lucas, não. Eu gritei desesperadamente. Mas já é tarde demais.
Ele começou a abrir o jogo, uma avalanche de segredos ameaçando a sanidade de todos ali. A verdade sobre a Ana está ligada a algo que remonta a anos, algo que poderia transformar cada um de nós. Meu coração parou. O que ele queria dizer? E então, antes que pudesse reagir, um grito ensurdecedor irrompeu da cozinha, seguido de uma explosão que sacudiu o chão. Todo o salão tremeu, e a fumaça se tornou um turbilhão de caos. A última visão que tive foi a de todos correndo em direção à saída. Mas em meio a isso, algo estalou na minha mente. Uma parte de uma memória que não estava pronta para enfrentar. O caos se misturou à confusão emocional. E enquanto eu tentava processar tudo, me perguntei o que mais estava escondido, quais segredos ainda tinham que ser revelados. Enquanto a multidão corria desesperadamente, percebi que esse um dia do casamento poderia ser apenas o início de uma tempestade que mudaria tudo para sempre. A fumaça aumentava e, com ela, o pânico parecia engolir cada canto da festa. Eu olhei para Laura e Lucas, que desesperadamente tentavam se afastar do fogo, mas algo no olhar dela me fez hesitar. Ali, mesmo em meio ao terror, percebi um fragmento de confusão e talvez desespero. O que estava acontecendo ali era mais profundo do que apenas esse incêndio. "Não, Laura, volta!" gritei, mas minha voz era um sussurro perdido no grito da multidão. Enquanto isso, o calor aumentava e a fumaça começou a tornar a visão turva. A última coisa que vi foi o olhar apressado de meu pai, seus olhos refletindo a gravidade da situação e uma expressão que eu não conseguia identificar. Ou seria medo? Foi nesse momento que algo fez meu coração parar. Um grito estrondoso. "A Ana tá grávida!" Uma voz conhecida ecoou no salão, pontuando a tensão com um estrondo. Era uma das primas de Laura, que em seu estado de pânico havia soltado o que eu lutava para esconder. O olhar de todos se virou para mim, como se eu fosse a responsável pelo incêndio. Era como se a luz tivesse se apagado e todos os olhares se fixassem sobre o caos que se formava ao meu redor. As mãos começaram a se agitar em direção a mim, e eu podia sentir a reprovação no ar, como se toda a sala tivesse se tornado um tribunal. Laura se virou abruptamente, o rosto pálido e os olhos cheios de perguntas. "Ana, por que você não me contou?" Sua voz tremia. Nesse instante, todos os sentimentos de cumplicidade que tínhamos em nossa irmandade começaram a desmoronar, e a fumaça que invadia a sala parecia nada em comparação ao fogo que começava a consumir nossa relação. Um grupo começou a murmurar. "Como ela pode estar grávida? O que isso significa para o casamento?" As palavras flutuavam como folhas secas ao vento, e a sala se tornava um eco de sinais de desaprovação. Meu pai, que havia se aproximado, estava paralisado, a boca entreaberta enquanto tentava assimilar a revelação. E para minha surpresa, algo mais começou a surgir de seu olhar, um flash de compreensão. Era uma fraqueza que eu nunca vira nele. Aos poucos os murmúrios se tornaram gritos, questionando o meu comportamento, como se a festa estivesse se transformando em um tribunal. No entanto, não era só isso. Uma sombra se aproximou pelo lado. Era Lucas, e ao seu redor o salão parecia se dividir como um campo de batalha. "Vá embora!" Laura gritou para ele. Mas Lucas pareceu ignorar o impulso protetivo de sua irmã. Ele se virou para a multidão, seus olhos agora carregados de uma determinação inabalável. "Escutem todos.
O que vocês precisam entender é que a verdade não é apenas sobre a Ana. Tem algo muito maior aqui, algo que está prestes a sair à luz. Eu congelei. O que ele estava insinuando? Meu estômago revirou. Havia uma história que, se contada, poderia descortinar tudo. Segredos que nossa família deveria proteger, a qualquer custo. Os murmúrios aumentaram, o clima fervia. Lucas, não. Eu gritei desesperadamente, mas já era tarde demais. Ele começou a abrir o jogo, uma avalanche de segredos ameaçando a sanidade de todos ali. A verdade sobre a Ana está ligada a algo que remonta a anos, algo que poderia transformar cada um de nós. Não é só a gravidez dela, é mais profundo. Foi por isso que nossa família se afastou. E antes que ele pudesse terminar, uma explosão repentina ecoou na cozinha. O chão tremeu e uma bola de fogo emergiu da porta. O calor intenso sugou o oxigênio e o pânico eclodiu em gritos desesperados. O salão virou um caos total, as pessoas disputando espaço para correr. Eu não conseguia pensar o que estava acontecendo, mas entre o grito e a fumaça, eu ouvi outra coisa. Um choro de bebês. Meu coração disparou. Bebês? Como? Olhei para Lucas e seus olhos se arregalaram em horror. Ele não disse palavras, mas ficou claro que ele sabia algo que não deveria. O que mais estava escondido? Foi então que percebi. O incêndio não era o pior. Era o que estava prestes a ser revelado. Um segredo que poderia arruinar não só meu casamento, mas a nossa família. E a imagem de meu pai, que até então parecia apenas preocupado, Zimba agora se tornou um símbolo de um passado que estava prestes a ressurfascer do jeito mais devastador possível. As chamas começaram a engolir o salão, e eu não sabia se tinha mais alguém lá dentro ou se a verdade que Lucas estava prestes a revelar queimaria tudo ao nosso redor. E o que havia acontecido? O que ele estava prestes a contar poderia mudar tudo. A fumaça aumentava e com ela o pânico parecia engolir cada canto da festa. O que estava acontecendo ali era mais profundo do que apenas esse incêndio. Não, Laura, volta! Gritei, mas minha voz era um sussurro perdido no grito da multidão. O calor ficou insuportável. A fumaça começava a turvar a visão. A última visão que tive foi o meu pai, seus olhos refletindo a gravidade da situação, e uma expressão que eu não conseguia identificar. Ou seria medo? E então tudo mudou em um instante. Um grito estrondoso irrompeu da cozinha. A Ana está grávida. A frase ecoou como uma bomba e cada par de olhos se virou para mim, como se tivesse sido eu a provocar a explosão. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Eu congelei enquanto a indignação e a surpresa tomavam conta do ar. Laura estava pálida. Os olhos dela transbordavam confusão e traição. Ana, você estava grávida e não me contou? Sua voz era tão baixa que quase se perdeu na gritaria. Ao meu lado, meu pai estava paralisado e eu nunca vi tanta fraqueza nele. Ele, que sempre foi uma rocha, agora parecia uma folha soprada pelo vento. Mas antes que eu pudesse juntar palavras para me explicar, Lucas novamente tomou o centro do palco. Ele estava agitado. Os traços do seu rosto transmitiam uma urgência incontrolável. Escutem, o que está acontecendo aqui não é apenas sobre a Ana. Tem algo mais, algo que todos nós precisamos saber. Um murmúrio crescente se espalhou pela multidão e a tensão aumentou. Era como se o salão começasse a pegar fogo por dentro também.
Eu sabia que ele estava prestes a revelar algo devastador. Meu coração pulsava em um ritmo desenfreado, e ao mesmo tempo em que sentia medo, havia uma chama de curiosidade. O que mais existia sob a superfície dessa festa desmoronando? Lucas respirou fundo, e a multidão se calou, prontos para ouvir. Temos um segredo familiar que foi mantido por muito tempo. Ana não é a única com algo a esconder. A atmosfera se tornava opressiva e a adrenalina corria pelas minhas veias. Ana é a única que sabe sobre o verdadeiro pai da criança que ela está esperando. A sala estava em choque. Eu me senti como um animal encurralado. O que ele estava insinuando? Meu olhar se movia entre Laura e meu pai, ambos com expressões de incredulidade. Eu nunca tinha ouvido nada semelhante. O que estava acontecendo? Como Lucas sabia disso? Era um pesadelo, e eu estava no centro de tudo. Mas isso não é só sobre você, Ana. É sobre nossa história. A mãe de Laura e a minha eram irmãs, mas não apenas irmãs. Elas tinham um segredo que desmantelou a nossa família e que um dia poderá afetar seus filhos. Ele olhou diretamente para mim, sem desviar os olhos. Você está esperando um bebê que pode ser. Pode ser de um homem que nunca soubemos quem era. E esse homem pode estar mais próximo do que pensamos. Sentir meu estômago revirar foi apenas o início. Segredos? O nervosismo aumentava, junto com a adrenalina. Olhei para o meu pai, suas mãos trêmulas, como se cada palavra de Lucas estivesse cortando a superfície de suas emoções. E então eu me lembrei. Uma noite em que eu tinha ouvido minha mãe chorar baixinho, murmúrios sobre um amor perdido, um nome que nunca havia sido mencionado novamente. Era como se a verdade estivesse prestes a desmoronar, erguendo uma série de perguntas sem resposta ao meu redor. Quem era o pai da criança? O que ele queria dizer? E o que mais havia nesse mistério que Lucas parecia destilar nas palavras? Um estrondo vindo da cozinha interrompeu os pensamentos. Uma explosão e a fumaça agora invadia a sala com uma ferocidade ainda maior. O pânico tomou conta novamente, e eu percebi que o incêndio não era apenas físico. Ele simbolizava todos os segredos, e no fundo, eu sabia que cada palavra de Lucas poderia mudar para sempre a dinâmica da nossa família. A porta dos fundos se abriu e várias pessoas começaram a correr para fora, mas eu não conseguia me mover. Estava presa em um labirinto de revelações. O que viria a seguir? O olhar horrorizado de Laura, a impotência do meu pai? A verdade poderia acabar com tudo de uma vez. Um abismo se abria sob mim e não sabia se conseguiria atravessar. Enquanto o calor aumentava e a fumaça me envolvia, pensei: o que será que a verdade realmente esconde? E se tudo isso fosse apenas o começo de um pesadelo ainda maior? A fumaça aumentava e com ela o pânico parecia engolir cada canto da festa. Olhei para Laura e Lucas, que desesperadamente tentavam se afastar do fogo, mas algo no olhar dela me fez hesitar. Ali, mesmo em meio ao terror, percebi um fragmento de confusão e talvez desespero. O que estava acontecendo ali era mais profundo do que apenas esse incêndio. Não, Laura, volta! Gritei. Mas minha voz era um sussurro perdido no grito da multidão. O calor ficou insuportável. A fumaça começava a turvar a visão. A última visão que tive foi o meu pai, seus olhos refletindo a gravidade da situação e uma expressão que eu não conseguia identificar. Ou seria medo? E então tudo mudou em um instante.
Um grito estrondoso irrompeu da cozinha. A Ana está grávida. A frase ecoou como uma bomba, e cada par de olhos se virou para mim, como se tivesse sido eu a provocar a explosão. O silêncio que se seguiu parecia eterno. Eu congelei enquanto a indignação e a surpresa tomavam conta do ar. Laura estava pálida. Os olhos dela transbordavam confusão e traição. Ana, você estava grávida e não me contou? Sua voz era tão baixa que quase se perdeu na gritaria. Ao meu lado, meu pai estava paralisado. E eu nunca vi tanta fraqueza nele. Ele, que sempre foi uma rocha, agora parecia uma folha soprada pelo vento. Mas antes que eu pudesse juntar palavras para me explicar, Lucas novamente tomou o centro do palco. Ele estava agitado. Os traços do seu rosto transmitiam uma urgência incontrolável. O que está acontecendo aqui não é apenas sobre a Ana. Tem algo mais que todos nós precisamos saber. Um murmúrio crescente se espalhou pela multidão e a tensão aumentou. Era como se o salão começasse a pegar fogo por dentro também. Eu sabia que ele estava prestes a revelar algo devastador. Meu coração pulsava em um ritmo desenfreado, e ao mesmo tempo em que sentia medo, havia uma chama de curiosidade. O que mais existia sob a superfície dessa festa desmoronando? Lucas respirou fundo, e a multidão se calou, prontos para ouvir. Temos um segredo familiar que foi mantido por muito tempo. Ana não é a única com algo a esconder. A atmosfera se tornava opressiva e a adrenalina corria pelas minhas veias. Ana é a única que sabe sobre o verdadeiro pai da criança que ela está esperando. A sala estava em choque. Eu me senti como um animal encurralado. O que ele estava insinuando? Meu olhar se movia entre Laura e meu pai, ambos com expressões de incredulidade. Eu nunca tinha ouvido nada semelhante. O que estava acontecendo? Como Lucas sabia disso? Era um pesadelo, e eu estava no centro de tudo. Mas isso não é só sobre você, Ana. É sobre nossa história. A mãe de Laura e a minha eram irmãs, mas não apenas irmãs. Elas tinham um segredo que desmantelou a nossa família e que um dia poderá afetar seus filhos. Ele olhou diretamente para mim sem desviar os olhos. Você está esperando um bebê e esse homem pode estar mais perto do que pensamos. Sentir meu estômago revirar foi apenas o início. Segredos. O nervosismo aumentava, junto com a adrenalina. Olhei para o meu pai, suas mãos trêmulas, como se cada palavra de Lucas estivesse cortando a superfície de suas emoções. E então eu me lembrei. Uma noite em que eu tinha ouvido minha mãe chorar baixinho, murmúrios sobre um amor perdido, um nome que nunca havia sido mencionado novamente. Foi nesse momento que, em meio ao caos, uma figura familiar surgiu das sombras. Era minha mãe. E não era só isso. Ela estava acompanhada de um homem. Seu olhar estava vazio, mas, de repente, reconheci aquele rosto. Era o mesmo homem que eu tinha visto em fotos antigas. Um sorriso irreverente que nunca havia me deixado. Mãe, quem é ele? Minha voz tremia. Um nó crescente se formando na minha garganta. Ela hesitou, como se cada palavra a custasse. Quando finalmente falou, a verdade saiu como um sussurro ensurdecedor. Esse é seu pai, Ana. O verdadeiro pai. O chão pareceu desabar sob meus pés.
Todos os olhares se voltaram para mim, e as chamas atrás de nós pareciam insignificantes diante da explosão de emoções. Laura ficou branca. O noivo dela segurou. Meu pai, que estava inicialmente paralisado, agora tinha uma expressão entre a raiva e o desespero. Como? Por que você nunca me contou? Tudo girava em minha mente, e a sala parecia se contorcer em uma espiral de drama. A fumaça já não era o único perigo no ambiente. O que estava prestes a ser revelado poderia consumir todos nós. Enquanto todos testavam sua compreensão da situação, fiquei paralisada, me perguntando o que mais havia nas sombras dessa família. A verdade já não era apenas uma questão de um bebê. Ela se tornara a chave de um labirinto de segredos. Segredos que poderiam mudar tudo. E justo quando minha mente tentava processar tudo isso, a cozinha explodiu em chamas. Luzes cortando o espaço escuro. E o pânico se espalhou como uma onda. O caos tomou conta, os gritos aumentaram. No meio de tudo, uma única certeza se construiu em mim. Nada seria a mesma coisa novamente. O passado havia retornado com força total, e eu estava prestes a descobrir as consequências do que realmente significa ser parte dessa família. A cozinha explodiu em chamas, e a fumaça tomou o salão como um monstro voraz. Olhei para os rostos ao meu redor, todos paralisados pelo choque. Laura estava pálida como um fantasma, e os olhos de meu pai refletiam um misto de descrença e terror. A revelação de que Lucas dissera não parecia mais importante que o calor intenso que se espalhava pela sala. "Corram!" gritei, mas a minha voz se perdeu entre os gritos e o sonido do fogo, que crepitava como se estivesse rindo da nossa desgraça. As pessoas começaram a empurrar umas às outras, um mar de medo e caos. Eu sentia meu coração disparar. O pânico gripava a minha garganta, a cada bip de sirene distante, ecoando como uma advertência do que estava por vir. Em meio ao caos, algo incomum se formou no olhar de Laura. Eu não conseguia entender. Havia uma espécie de determinação em sua expressão. "Ana, você precisa saber." Ela começou, mas foi interrompida. O barulho da explosão da cozinha soou novamente. E a luz pisquejou, como se o mundo estivesse prestes a acabar. Um pano preto de fumaça densa começou a envolver tudo. A sala parecia um pesadelo. O olhar de Laura fixou no teto, e foi então que ela gritou: "Olhem!" Um pedaço de um painel de madeira caiu. E do nada, uma figura emergiu, coberta de fuligem. Era um homem, e seu semblante era familiar. Meu coração congelou. "Rafael?" eu murmurei, perplexa. Como ele estava aqui? O ex-namorado de Laura, que desaparecera há anos, havia se tornado uma lenda na família. Ele olhou para nós com uma expressão de desespero. "Eu vim para ajudar. O que está acontecendo? O que você fez, Ana?" Sua voz era rasgada, como se estivesse sufocando. Eu? Eu não fiz nada." Minha indignação se misturava ao pânico que dominava o ambiente. Parecia que ele sabia de algo. Ele sempre suspendeu um mistério, sempre foi parte daquelas histórias não contadas que rondavam nossa família. A fábrica que pegou fogo foi intencional. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Aquelas palavras reverberaram em mim, como um eco. Eu me lembrei das conversas sussurradas que minha mãe tinha com algumas visitas, sobre lucros,
uma empresa em ruínas que, de repente, estava de volta na crista da onda. A verdade era muito mais profunda do que eu podia imaginar. Rafael, o que você está dizendo? Que verdade? A fumaça espessa tornava as palavras confusas, mas o olhar de Laura se fixou nele e eu percebi que ela estava apenas começando a compreender a gravidade da situação. O homem avançou, ainda ofegante por causa da fumaça. Logo depois que você nasceu, a sua mãe, ela fez algo que mudou tudo. A fumaça, o fogo, foi para encobrir as consequências de um erro há muito tempo oculto. E o seu bebê, ele está interligado. Interligado a quê? A pergunta saiu da minha boca como uma rajada de desespero. Olhei ao redor. As pessoas ainda estavam correndo. E a fumaça engoliu a festa. O clima se tornara uma verdadeira disputa pela sobrevivência, enquanto os segredos estavam prestes a arrebentar como bombas. Porque há algo nesse bebê que não é simplesmente seu. Ana, o pai dele é alguém que você nunca pensou que poderia ser. E isso pode custar tudo que você ama. Os olhos da Laura se arregalaram e meu pai finalmente teve uma reação. Rafael, não, não diga isso. A voz dele falhou, revelando um medo que nunca tinha mostrado. O que ele queria esconder? Foi nesse momento que a sala parecia começar a ceder ao calor. A fumaça parecia se intensificar e Rafael deu um passo à frente, fazendo um sinal de que precisávamos sair. Mas a ideia de que haveria algo mais, um enigma assombroso que utilizava minha vida, meu corpo, como peça central de um jogo sombrio, tornava tudo ainda mais insuportável. Sigam-me, agora! Rafael gritou, e a pressão aumentava em meu peito. Eu deveria confiar nele? A última lembrança que eu tinha era de sua partida, um eco distante de promessas quebradas. Mas o que ele estava dizendo? O que isso poderia significar? Em meio ao desespero e caos, uma nova pergunta revirava meu estômago. O que mais estava escondido sob essa fumaça? Precisávamos sair, mas a verdade agora me perseguia como um lobo faminto. O que aconteceria se tudo que eu conhecia se transformasse em cinzas? A apenas um passo da porta, sem saber o quão profunda era a mentira, me perguntei se conseguiríamos escapar não só do fogo, mas da verdade que poderia nos consumir. A cozinha explodiu em chamas e a fumaça tomou o salão como um monstro voraz. Olhei para os rostos ao meu redor, todos paralisados pelo choque. Laura estava pálida como um fantasma, e os olhos de meu pai refletiam um misto de descrença e terror. A revelação de que Lucas dissera não parecia mais importante que o calor intenso que se espalhava pela sala. Havia uma espécie de determinação em sua expressão. Ana, você precisa saber. Ela começou, mas foi interrompida por mais uma explosão, e a luz piscou como se o mundo estivesse prestes a acabar. Laura fixou no teto, e foi então que ela gritou: "Olhem!" Um pedaço de um painel de madeira caiu, e do nada, uma figura emergiu coberta de fuligem. Era um homem, e seu semblante era familiar. Meu coração congelou. "Rafael?" eu murmurei, perplexa. Como ele estava aqui, o ex-namorado de Laura, que desaparecera há anos, havia se tornado uma lenda na família. Ele olhou para nós com uma expressão de desespero. "Eu vim para ajudar. O que está acontecendo?"
O que você fez, Ana? Sua voz era rasgada, como se estivesse sufocando. Eu? Eu não fiz nada? Minha indignação se misturava ao pânico que dominava o ambiente. Parecia que ele sabia de algo. Ele sempre suspendeu um mistério. Sempre foi parte daquelas histórias não contadas que rondavam nossa família. A fábrica que pegou fogo. Foi intencional. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Aquelas palavras reverberaram em mim como um eco. Eu me lembrei das conversas sussurradas que minha mãe tinha com algumas visitas, sobre lucros, uma empresa em ruínas que, de repente, estava de volta na crista da onda. A verdade era muito mais profunda do que eu podia imaginar. Rafael, o que você está dizendo? Que verdade? A fumaça espessa tornava as palavras confusas, mas o olhar de Laura se fixou nele, e eu percebi que ela estava apenas começando a compreender a gravidade da situação. O homem avançou, ainda ofegante por causa da fumaça. Logo depois que você nasceu, a sua mãe, ela fez algo que mudou tudo. A fumaça, o fogo, foi para encobrir as consequências de um erro há muito tempo. Oculto, e o seu bebê? Ele está interligado. Interligado a quê? A pergunta saiu da minha boca como uma rajada de desespero. Olhei ao redor. As pessoas ainda estavam correndo, e a fumaça engoliu a festa. O clima se tornava uma verdadeira disputa pela sobrevivência. Porque há algo nesse bebê que não é simplesmente seu. Ana, o pai dele é alguém que você nunca pensou que poderia ser. E isso pode custar tudo o que você ama. Os olhos da Laura se arregalaram. E meu pai finalmente teve uma reação. Rafael, não. Não diga isso. A voz dele falhou, revelando um medo que nunca tinha mostrado. O que ele queria esconder? Foi nesse momento que a sala parecia começar a ceder ao calor. A fumaça parecia se intensificar, e Rafael deu um passo à frente, fazendo um sinal de que precisávamos sair. Mas a ideia de que haveria algo mais, um enigma assombroso que utilizava minha vida, meu corpo, como peça central de um jogo sombrio, tornava tudo ainda mais insuportável. Sigam-me, agora! Rafael gritou, e a pressão aumentava em meu peito. Eu deveria confiar nele. A última lembrança que eu tinha era de sua partida, um eco distante de promessas quebradas. Mas o que ele estava dizendo? O que isso poderia significar? Em meio ao desespero e caos, uma nova pergunta revirava meu estômago. O que mais estava escondido sob essa fumaça? Precisávamos sair. Mas a verdade agora me perseguia como um lobo faminto. O que aconteceria se tudo que eu conhecia se transformasse em cinzas, a apenas um passo da porta, sem saber o quão profunda era? A mentira. Me perguntei se conseguiríamos escapar, não só do fogo, mas da verdade que poderia nos consumir. Mas então, do outro lado do salão, algo aconteceu. Uma figura conhecida surgiu das sombras. Era minha mãe. Não a mesma mulher que eu conhecia. Estava diferente. Seus olhos tinham um brilho frio, distante. Ana, ela chamou, com uma voz que parecia ecoar através da bagunça. Não confie nele. Meu estômago se revirou. Aquela era uma ordem que mudava tudo. Ela não estava preocupada com o fogo, mas com Rafael. O que ele sabia? O que mais eu não fazia ideia. O caos ao nosso redor se intensificou, mas agora havia um novo nível de tensão. Você precisa ir, Ana. O tempo está se esgotando, ela gritou, enquanto a fumaça começava a engolir o espaço entre nós. Eu olhei entre Rafael e minha mãe, e a adrenalina pulsava. A verdade estava ali, com suas garras afiadas, prestes a me arrancar tudo o que conhecia.
Rafael se virou para mim, um semblante sério. Ana, não acredite no que ela diz. Sua voz era urgentemente intensa. Uma ordem que deixava claro que havia muito mais acontecendo do que eu podia entender. Eu precisava decidir. Para quem eu deveria ir? E a fumaça envolvia tudo. Meu mundo, minha realidade, tudo começava a desmoronar. O que realmente estavam escondendo? Minha mãe e Rafael. As chamas se intensificavam e, enquanto eu hesitava, a única certeza que restava era que a verdade, todo esse tempo, havia estado bem na minha frente. E eu estava prestes a descobrir que a maneira como eu conhecia minha vida nunca mais existiria. A cozinha explodiu em chamas e a fumaça tomou o salão como um monstro voraz. Olhei para os rostos ao meu redor, todos paralisados pelo choque. Laura estava pálida como um fantasma e os olhos de meu pai refletiam um misto de descrença e terror. A revelação de que Lucas dissera não parecia mais importante que o calor intenso que se espalhava pela sala. "Corram!" gritei, mas minha voz se perdeu entre os gritos e o sonido do fogo, que crepitava como se estivesse rindo da nossa desgraça. As pessoas começaram a empurrar umas às outras. Um mar de medo e caos. Eu sentia meu coração disparar. O pânico gripava minha garganta, a cada bip de sirene distante ecoando como uma advertência do que estava por vir. Em meio ao caos, algo incomum se formou. No olhar de Laura, eu não conseguia entender. Havia uma espécie de determinação em sua expressão. "Ana, você precisa saber", ela começou, mas foi interrompida por mais uma explosão na cozinha, e a luz piscou como se o mundo estivesse prestes a acabar. Um pano preto de fumaça densa começou a envolver tudo. A sala parecia um pesadelo. O olhar de Laura fixou no teto e foi então que ela gritou: "Olhem!" Um pedaço de um painel de madeira caiu e, do nada, uma figura emergiu, coberta de fuligem. Era um homem e seu semblante era familiar. Meu coração congelou. "Rafael", eu murmurei, perplexa. Como ele estava aqui? O ex-namorado de Laura, que desaparecera há anos, havia se tornado uma lenda na família. Ele olhou para nós com uma expressão de desespero. "Eu vim para ajudar." "O que está acontecendo?" "O que você fez, Ana?" Sua voz era rasgada, como se estivesse sufocando. Eu não fiz nada." Minha indignação se misturava ao pânico que dominava o ambiente. Parecia que ele sabia de algo. Ele sempre suspendeu um mistério, sempre foi parte daquelas histórias não contadas que rondavam nossa família. A fábrica que pegou fogo. Foi intencional. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Aquelas palavras reverberaram em mim como um eco. Eu me lembrei das conversas sussurradas que minha mãe tinha com algumas visitas sobre lucros, uma empresa em ruínas que de repente estava de volta na crista da onda. A verdade era muito mais profunda do que eu podia imaginar. "Rafael, o que você está dizendo?" "De verdade." Palavras confusas, mas o olhar de Laura se fixou nele, e eu percebi que ela estava apenas começando a compreender a gravidade da situação. O homem avançou, ainda ofegante por causa da fumaça. "Logo depois que você nasceu, a sua mãe, ela fez algo que mudou tudo. A fumaça, o fogo, foi para encobrir as consequências de um erro há muito tempo oculto. E o seu bebê, ele está interligado. Interligado a quê?" A pergunta saiu da minha boca como uma rajada de desespero. Olhei ao redor.
As pessoas ainda estavam correndo e a fumaça engoliu a festa. O clima se tornava uma verdadeira disputa pela sobrevivência. Porque há algo nesse bebê que não é simplesmente seu. Ana, o pai dele é alguém que você nunca pensou que poderia ser. E isso pode custar tudo que você ama. Os olhos da Laura se arregalaram e meu pai finalmente teve uma reação. Rafael, não! Não diga isso! A voz dele falhou, revelando um medo que nunca tinha mostrado. O que ele queria esconder? Foi nesse momento que a sala parecia começar a ceder ao calor. A fumaça parecia se intensificar e Rafael deu um passo à frente, fazendo um sinal de que precisávamos sair. Mas a ideia de que haveria algo mais, um enigma assombroso que utilizava minha vida, meu corpo, como peça central de um jogo sombrio, tornava tudo ainda mais insuportável. Sigam-me, agora! Rafael gritou, e a pressão aumentava em meu peito. Eu deveria confiar nele? A última lembrança que eu tinha era de sua partida, um eco distante de promessas quebradas, mas o que ele estava dizendo? O que isso poderia significar? Ao mesmo tempo, algo mudou em mim. Uma necessidade desesperada de descobrir a verdade subiu pelo meu coração. Mas antes que eu pudesse dar um passo, tudo pareceu congelar. Um novo som surgiu, um rugido de motor. O que era aquilo? Do lado de fora, uma viatura da polícia deslizou pelo estacionamento. As luzes piscavam como se estivessem em um filme. Ouvimos gritos, as pessoas começaram a correr em direção à saída, e a fumaça se agolpou como serpentes engolindo tudo ao redor. Então, no meio daquele horror, ouvi uma voz conhecida cortando o ar. Ana, estou aqui! Ana! Alguém estava chamando. Meus olhos se feriram ao focar na figura que se aproximava. Era Tiago, meu ex, trazendo um olhar de pânico. Como ele chegou aqui? Ana, sua mãe. O que ele ia dizer ficou preso na garganta dele, mas a seriedade do seu olhar subitamente se transformou em terror. Ele gesticulou, apontando para dentro, e uma onda de compreensão me atingiu. Ela está aqui, no meio do fogo. O tempo pareceu parar por um segundo. A fumaça começou a clarear e uma imagem disparou na minha mente. Um vislumbre de passado, algo que não conseguia processar. Eu conhecia Tiago, conhecia sua preocupação. Comecei a correr de volta para a sala, mas a realidade explodiu como um balão estourando, enquanto eu via minha mãe surgir de entre as chamas. Mas não era apenas isso. Em seu braço havia um cordão, e do cordão pendia uma chave que não deveria estar ali. Eu a reconhecia, e a verdade me atingiu como uma onda. A chave da empresa! Como ela pode ter isso? Como ela se conectava a tudo isso? Ana, vamos! Tiago gritou, puxando meu braço. Enquanto o calor se intensificava, a adrenalina disparava, e eu percebi que a verdade estava mais perto de ser revelada do que eu jamais poderia imaginar. Um rosto conhecido surgiu entre a fumaça. Uma presença com a qual eu não sabia lidar. O que minha mãe escondia? O que a chave realmente significava? O que haveria neste bebê que poderia desvendar tudo isso? O calor aumentava, enquanto a porta da saída parecia distante. E a última coisa que vi foi meu pai, o homem que nunca mostrara fraqueza, despedaçado, tremendo. Ele me encarava não com raiva, mas com uma súplica silenciosa para que eu voltasse. Um abismo se abria diante de mim. E o que eu faria agora? A cada passo, um novo mistério revelava a camada de mentiras em que vivíamos. Mas se a verdade estava pegando fogo,
O que sobrou para nós? O que mais estava em jogo? O caos ardia ao nosso redor. As chamas se espalhavam e a fumaça engoliu completamente a sala, fazendo o coração de Ana disparar com cada estalo de madeira queimando. Ela olhou para sua mãe, perplexa, vendo a expressão assustada no rosto dela. Cada segundo valia ouro. Mãe, o que você está fazendo aqui? Gritou, a voz alta e tremida como um eco no tumulto. Ana, escute, temos que sair agora. Sua mãe estava à frente, mas o medo nos olhos dela era evidente. Em um solo perigoso, mas o olhar de Rafael nunca a deixou. Ele estava ali, disposto a ajudar, na esperança de que a verdade finalmente viesse à tona. A verdade! Você precisa saber, Ana. Rafael insistiu, a voz firme e urgente. Quando você nasceu, sua mãe enterrou algo. Algo que está prestes a chegar à superfície. Vamos! O desespero trouxe uma sensação de urgência que a envolveu, mas não podia ignorar a fraqueza no olhar de seu pai. Pai, você sabia de tudo isso? Ele respirou fundo, a voz embargada. Ana, eu não queria que você passasse por isso. Ele tentou alcançar sua mão, mas a fumaça se fazia mais espessa, as chamas mais vorazes. Temos que sair agora. O que quer que a sua mãe esteja escondendo, nós podemos descobrir depois. Olhos dele buscavam os dela, implorando. Não confie nele, a mãe gritou, presa entre sua preocupação e uma verdade que decidira ocultar. Ana não sabia em quem confiar. Cada parte dela queria fugir, mas outra parte estava atenta ao que Rafael estava tentando dizer. Nesse instante, Tiago apareceu como um farol de esperança, puxando-a para mais perto. Ana, ouça, eu vou levar você para fora. Agora! Ele segurou sua mão e ela pôde sentir a força familiar que sempre trouxe conforto. A porta está aqui. Precisamos correr. E assim, em meio ao pânico, embrenhada em dúvidas e sentimentos conflitantes, Ana tomou uma decisão. Ela jogou um olhar para sua mãe, seu pai e depois para Rafael. A verdade sobre o que estava escondido ainda parecia distante, mas uma coisa era clara. A família não poderia ser desfeita em chamas. Vamos, mãe, gritou Ana, puxando-a, enquanto o calor acariciava seus rostos como um bafo intolerável. Com Tiago a guiando, o grupo finalmente conseguiu se mover, desferindo ondas de calor contra a pele até alcançar a saída. A porta se abriu, a brisa externa tomou o ar e eles saltaram para o tempo e liberdade, enquanto o prédio ardia atrás deles como uma velha lembrança em chamas. Uma vez do lado de fora, todos se moveram para longe, observando o fogo consumir a festa. Sirenes soavam ao longe e a cena se tornava cada vez mais surreal. Ana se virou. Seus olhos se encontraram com o pai, um único fio de entendimento passando entre eles. Ele sabia que a verdade precisaria ser enfrentada. Os demônios do passado não poderiam ser ignorados. Ana, você está bem? Laura finalmente falou, ainda pálida como um fantasma, mas agora havia algo mais. Uma determinação surgiu em seus olhos. Nós vamos enfrentar isso, juntas. A união delas se transformava em um refúgio a partir do inferno que tinham vivido. E mesmo carregando segredos, estavam determinadas a encontrá-los, qualquer que fosse o custo. Então vamos, rangendo a voz enquanto um novo propósito se erguia entre elas. Ana olhou novamente para o incêndio. Mas agora via a chance de recomeçar.
O que seria revelado do passado seria um novo triângulo de conexões, e a verdade seria um combustível novo, uma centelha de renovação. E assim, enquanto as chamas dançavam, uma nova história começava a escrever-se, uma verdade a ser revelada, um novo caminho para todos os envolvidos. Agora precisamos enfrentar isso, sussurrou Ana para si mesma, com o coração acelerado. E com isso, viu cada olhar, cada emoção, refletindo o que poderia vir a seguir. Mas, e o bebê? A pergunta ecoava em sua mente. E a chave? Quais segredos ela poderia abrir? E você está pronto para descobrir tudo isso? Se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta nosso algoritmo e nos ajuda a trazer mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso vai acabar. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Você precisa ser parte dessa comunidade que ama histórias como a sua.